O ano de 1917 foi marcado por um levante popular ocorrido na Rússia contra o governo do czar Nicolau II. Agora olha só, isso tudo em plena Primeira Guerra Mundial. Os revolucionários aboliram a monarquia. Naquele momento lá, não era apenas uma monarquia, governo de um rei, estava muito mais para o império. E implantaram um regime de governo baseados em ideias socialistas. Beleza. Então nós entendemos que em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, a Rússia participando da guerra, ela vai deixar a Primeira Guerra para tentar organizar as suas políticas internas, retirar naquele momento o atual imperador, o czar Nicolau II, e implantar uma nova forma de governo. Então vamos apontar as principais causas dessa revolução. Olha só, na Rússia, durante o século XIX, havia uma falta de liberdade e esse tal de absolutismo era quase constante e era quase em todo o território, para não dizer que era em todo. Olha só, no meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza latifundiária, em outras palavras, os grandes donos de propriedades rurais. As classes sociais, teoricamente, eram livres, porém, eles viviam subjugados ao czar, o tal do Nicolau II, o imperador que eu falei para vocês logo no início. Olha só, isso lá no meio rural. No campo, reinava uma forte tensão social, com a permanência de um sistema de produção baseado em feudalismo. Espera aí. Estamos falando século XX, 1917, ainda vivendo como se fosse uma produção feudal baseado em grandes propriedades de terras que só tinha um dono, era só. E era dessa forma. E olha só, como eu disse para vocês, eram baseadas na produção feudal, que retardava a modernidade de um país. Meu irmão, presta bem atenção. Naquele momento, a Europa estava vivendo um boom econômico. Peraí, que boom econômico? Lembra lá, meu irmão? Revolução Industrial, a Inglaterra crescendo, França crescendo, a Alemanha crescendo e a Rússia ficando para trás, ainda vivendo nesse período de pensamento, economia feudal. Olha só, as reformas promovidas pelo czar, que foi antes de Nicolau II. O czar que foi antes foi Alexandre II. Ele durou de 1855 a 1881. As reformas que foram com eles utilizadas, elas tinham a abolição da servidão e a reforma agrária. Agora só que, meu irmão, isso só foi na teoria. Pouco adiantaram para aliviar as tensões. Então, vê só, deixa eu te falar. Quem é que está comandando? Nicolau II. Quem veio antes dele? Alexandre. Alexandre implantou um pensamento que não deu quase nada. E olha só o que é que aconteceu. O regime czarista reprimia todo tipo de oposição. A polícia política controlava o ensino secundário, as universidades, a imprensa e os tribunais. Espera aí. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a forma de administração que estava sendo colocada, implantada, vivida naquele momento, não dava liberdade a quase ninguém, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio. Peraí. Exílio? Exílio aonde? Na Sibéria. E por que eles eram para lá? Porque eles se levantavam contra os políticos. Serem enviadas para o exílio na Sibéria era uma condenação por crimes. Que tipo de crime? Crimes políticos. Deu para entender? Olha só, meu irmão. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Tá, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que o poder estava na mão de um. Sim, quem era esse um? Nicolau II. Mas você falou que tinha os grandes proprietários rurais. Então, esses grandes proprietários rurais tinham um
pouco de poder, mas o poder estava concentrado na mão do czar Nicolau II. Ele governou do ano de 1894 até 1917, quando a Rússia acelerou o seu processo de industrialização, aliado ao capital estrangeiro. Era de extrema necessidade a Rússia passar por uma reforma na questão urbana, rural e capitalista. Olha só o que foi que aconteceu a partir de então. Os operários concentravam-se em grandes centros industriais, mas como que tipo? Como Moscou e Petrogrado. Eram o que a gente pode apontar como os dois pontos principais de industrialização, reforma, o que a gente vai dizer hoje em dia como o início de uma forma de capitalismo. Lembra que lá é um país socialista. Apesar disso, dessa nova forma de condição de vida e política, as condições de vida pioraram. Pioraram de que tipo? Com a fome, com o desemprego e a diminuição dos salários. Peraí. O senhor acabou de dizer que teve algumas reformas. E teve. Políticas, começou. Econômicas, também. Industriais, também. Mas ainda era muito lenta. E quem saía beneficiado? A burguesia também não era beneficiado. Então quer dizer que nem a burguesia era beneficiado? Não. Por que não? Pois o capital estava concentrado nas mãos, presta bem atenção, dos banqueiros e dos grandes empresários. Então quer dizer que não tinha a certeza, mesmo que você tivesse grandes terras, você não tinha a certeza de ser beneficiado. Não tinha, cara. Está passando agora por um processo de transformação. Presta bem atenção. Existia naquele momento uma crescente oposição ao governo. Olha só, os partidos perseguidos iam para a clandestinidade, iam ficar escondidos. Por quê? Porque não tinha direito a falar. Como o Partido Social Democrata. Ele foi um dos partidos que continuaram lutando, mas de forma escondida. Mas peraí, por que escondida? Lembra que eu te disse que a polícia estava perseguindo. Lembra que eu te disse que existia o exílio. Olha só o que é que acontecia. Eles tinham que viver na Rússia ou fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Então preste atenção. Dentro da Rússia não dava para lutar diretamente contra o atual governo. Em outras palavras, se você permanecesse na Rússia e fosse contra o governo, não dava para você lutar, porque era uma opressão gigantesca. Olha só. As divergências de opiniões acabaram fragmentando os partidos, que acabou diminuindo, em outras palavras, acabou dividindo em duas formas de pensamento, tá bom? Então, veja só, mesmo aqueles partidos que se levantavam contra o atual governo não entravam em acordo, não tinham o mesmo pensamento político. Dividiram-se em dois. O primeiro, bolcheviques, que quer dizer a maioria. Ela é liderado por Lenin, entendeu? E ele tinha como uma ideia revolucionária a luta armada para chegar no poder. Em outras palavras, era o uso da força. Os bolcheviques, liderados por Lenin, que significava a maioria, ele queria implantar o uso da força para chegar ao poder. E o outro lado eram os mencheviques, que significa a minoria. Essa minoria, ela defendia a ideia evolucionista de chegar ao poder através de vias normais. E, diferente de Lenin, não queria que fosse utilizada as armas, as forças, mas sim uma forma pacífica, como por exemplo, as eleições. Lenin era através do uso da força, das armas na mão do povo, e ele liderava os bolcheviques, certo? Que significava a maioria. Os mencheviques era totalmente diferente, totalmente contrário a esse pensamento revolucionário de Lenin. Eles queriam uma forma pacífica, eles queriam uma forma que fosse através do voto, das eleições. Então, resumindo esse primeiro momento, falar da Revolução Russa é falar de um movimento que começa
nas primeiras 2 décadas do século XX, para ser mais exato, no ano de 1917, mas presta bem atenção, uma observação. 1905 já começam alguns grandes movimentos, tá bom? Mas a Revolução vai estourar em 1917. Presta outra atenção, a Rússia estava vivendo na Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, a Rússia estava sendo liderada por um imperador czar, que era chamado Nicolau II. Nicolau, ele ficou no lugar de Alexandre. Alexandre que foi um dos primeiros, já que a gente pode dizer assim, ele foi um dos primeiros a querer implantar uma nova forma de política na Rússia. Mas por que uma nova forma de política na Rússia? Cara, a gente acabou de ver, a Rússia estava completamente atrasada quando se fala na questão de Europa. A Rússia ainda estava vivendo quase todo um país inteiro ainda voltado à mão de obra agrária, rural. Pensa que a Inglaterra, eu falei isso nesse vídeo, pensa que a Inglaterra, a Alemanha, a própria Itália e a França já estavam vivendo um novo processo capitalista e econômico. A Rússia ainda estava vivendo em um período feudal. Políticos e acordos que foram criados para derrubar essa forma de governo, para derrubar um regime opressor ditatorial do czar Nicolau II, não deu certo. Por quê? Porque acabaram dividindo. Acabaram dividindo porque existiam pensamentos contrários. De um lado, queriam a revolta armada, o outro lado queria a revolta pacífica, com o intuito das eleições. Esse grupo que foi dividido em dois, de um lado ficou os bolcheviques, liderado por Lenin, que significa maioria. Do outro lado, os mencheviques, que significa minoria. Falar sobre os bolcheviques, luta armada, liderado por Lenin, uso da força. Falar sobre os mencheviques, a minoria, quer dizer, uma revolução pacífica através de vias dos votos, das eleições. Esse é o primeiro momento, quando nós falamos sobre a Revolução Russa.